Olá! Hoje vamos demonstrar um dos processos mais importantes da biologia molecular, a reação em cadeia da polimerase, ou PCR. A PCR permite a amplificação precisa e rápida do DNA, tornando-se uma ferramenta indispensável em várias áreas da pesquisa e diagnóstico. Neste vídeo, vamos acompanhar na prática o processo da PCR, compreendendo suas etapas cruciais e como elas se combinam para criar cópias em larga escala de regiões específicas do DNA. Antes de ir para a parte prática, vamos entender o que exatamente é a reação em cadeia da polimerase. A PCR é uma técnica usada para amplificar regiões específicas do DNA, permitindo que mesmo pequenas quantidades de material genético sejam ampliadas para análises detalhadas. Isso tem aplicações que variam desde diagnósticos médicos até pesquisas forenses e estudos evolutivos. A PCR envolve uma série de etapas cruciais que se repetem em ciclos para amplificar o DNA. Vamos dar uma olhada nessas etapas principais. Na imagem, podemos ver como está a situação antes de começar a reação. Nela, podemos ver alguns componentes da PCR. O DNA molde é a amostra de DNA contendo a região de interesse. É o ponto de partida da PCR. Ele pode ser DNA genômico, DNA complementar ou até mesmo DNA de fontes antigas ou forenses. Os primers são pequenos fragmentos de DNA que definem a região que queremos amplificar. Os DNTPs são os blocos de construção do DNA, usados para criar a nova cadeia. Já a DNA polimerase é a enzima responsável por sintetizar a nova fita de DNA. A primeira etapa é a desnaturação. Nesta fase inicial, a amostra de DNA é aquecida a uma temperatura elevada, geralmente em torno de 94 a 98 graus. Isso provoca a separação das duas cadeias complementares do DNA, resultando na formação de duas fitas simples de DNA. A segunda etapa é o anelamento, onde a temperatura é reduzida para cerca de 50 a 65 graus. Durante essa etapa, os primers se ligam às fitas simples de DNA nas sequências flanqueadoras da região de interesse. A terceira etapa é a extensão, onde a temperatura é aumentada novamente, geralmente entre 72 a 75 graus. Nessa temperatura, a enzima DNA polimerase começa a sintetizar novas fitas de DNA complementares às fitas simples, usando os primers como ponto de partida. À medida que a DNA polimerase se move ao longo da fita molde, ela adiciona nucleotídeos complementares, formando uma nova fita de DNA. Essas três etapas, desnaturação, anelamento e extensão, são repetidas em uma máquina de PCR em uma sequência de ciclos. A cada ciclo, a quantidade de DNA é duplicada, levando a uma amplificação exponencial da região de interesse. O número de ciclos pode variar, dependendo da quantidade de DNA inicial e da quantidade desejada de cópias amplificadas. Vamos agora ver na prática como funciona a preparação de uma PCR. Começamos limpando com álcool 70% o lugar onde vamos realizar o preparo. A limpeza é importante para evitar contaminações com DNAs utilizados em outros experimentos. Agora, separamos os tubos que vamos usar nas reações. Nesse caso, usamos um tubo maior para preparar a mistura dos reagentes e depois separamos essa mistura em 3 tubos menores. Agora começamos a adicionar os reagentes. O primeiro deles é a água. Ela é um componente crucial de qualquer reação química, incluindo a PCR. Ela serve como solvente para todos os outros reagentes e é fundamental para permitir que as reações químicas ocorram. Utilizamos uma água ultrapura para a PCR. O segundo reagente adicionado é o cloreto de magnésio. O íon magnésio é um cofator essencial para a atividade da DNA polimerase. O próximo reagente adicionado é o tampão da DNA polimerase. Ele fornece as condições ideais de pH e íons para a atividade eficaz da DNA polimerase, garantindo um ambiente propício para a reação. Depois disso, adicionamos os DNTPs. Os desoxirribonucleotídeos são os blocos de construção das novas cadeias de DNA. São compostos pelas bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina, juntamente com açúcar e grupos fosfato. Agora, adicionamos a DNA polimerase, que vai ser responsável por sintetizar novas cadeias de DNA complementares às fitas simples de DNA, usando os primers como ponto de partida.
Existem diferentes tipos de polimerases. Nesse caso, estamos utilizando a TAC DNA polimerase, uma das mais frequentemente usadas na PCR. Ela é derivada da bactéria termofílica Thermus aquaticus e é resistente ao calor, tornando-a adequada para as altas temperaturas envolvidas na PCR. Depois da adição desses reagentes no tubo principal, vamos separar a solução em 3 tubos diferentes. Fazemos isso para poupar o trabalho de ter que colocar cada reagente uma vez em cada um dos 3 tubos. Agora, temos 3 soluções quase prontas para uma reação de PCR. Um dos reagentes que está faltando são os primers. Os primers são pequenos fragmentos de DNA sintetizados especificamente para se ligarem às regiões flanqueadoras da sequência de DNA-alvo. Eles definem os limites da região a ser amplificada. Em cada tubo, vamos colocar um par de primers diferente. Logo, em cada tubo no final da reação, vamos ter uma sequência de DNA amplificada diferente. O último reagente que falta é o próprio DNA molde. Estamos adicionando ele fora do ambiente de preparação do resto da solução para evitar que ele contamine aquele espaço. É um lugar de uso comum e algumas soluções que são preparadas nele são muito mais sensíveis à contaminação de ácidos nucleicos. Com a nossa solução pronta, colocamos os tubos no termociclador. Este dispositivo controla as variações de temperatura necessárias para as diferentes etapas da PCR, como a desnaturação, anelamento e ascensão. Por fim, configuramos os parâmetros da nossa PCR. O aparelho vem com alguns modelos pré-disponíveis. Nesse caso, selecionamos o modelo da TAC DNA polimerase. Aqui podemos ver como vão ser nossos ciclos. Muitos fatores podem influenciar uma PCR. Logo, editamos os parâmetros como temperatura e tempo de acordo com experimentos prévios. Mudamos também o volume para 25 microlitros, que é a quantidade em cada tubo. Feito isso, podemos começar nossa corrida, que terminará em 1 hora e 16 minutos. No final da PCR, os tubos ficam assim, sem nenhuma mudança aparente. Muitas coisas podem dar errado e causar a não amplificação do fragmento durante a reação, como problemas no próprio DNA molde, primers, enzimas e nos outros reagentes utilizados. Para verificar se ela foi bem sucedida, existem diferentes estratégias. Para uma análise quantitativa, pode-se usar um espectrofotômetro, enquanto para uma análise qualitativa, pode-se fazer uma eletroforese por gel de agarose. Mas a explicação dessas técnicas fica para outro momento. Espero que tenham gostado do conteúdo e que saiam do vídeo com uma ideia mais clara de como uma PCR funciona. Muito obrigado!